Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com essa maravilhosa melodia, essa sagrada música, que nós estamos com muito prazer dando início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz AM. Hoje, dia 30 de novembro, o mês acabou, o ano também já está acabando, não é verdade?
e nós aqui com muito prazer, mais uma vez, trocando energias, experiências, trocando com vocês vibrações e, com certeza absoluta, nós estaremos fazendo mais um grande programa, se Oxalá assim o permitir. Aqui ao meu lado, já que nós gravamos este programa também no mesmo dia que ela não pôde estar presente, aqui ao meu lado, espiritualmente, a nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros, né? Espiritualmente, que presencialmente só no próximo dia que a gente gravar. Mas aqui nos ajudando e que faz parte também da família Tel, uma legião de irmãos, entre os quais eu falo aqui com a minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, mãe Flávia. Um beijo no seu coração. Irmãos aqui presentes, família Tel, amados ouvintes, que tenhamos uma noite de muito estudo, muito aprendizado e muito amor. Com certeza absoluta, amor para dar, vender, trocar e fazer, não é verdade? E por falar nisso tudo, vamos aqui lembrar a presença do nosso querido irmão Alexandre Bahia, aquele que tem, não se esqueçam, hein? Ele está assim com os orixás, hein? Fala, Bahia! Boa noite, Luiz, boa noite para nossa mãe Flávia, boa noite para os irmãos presentes, para a nossa querida família Tel, amados ouvintes, que possamos ter mais uma noite de aprendizado com certeza e mais uma ferramentazinha para nossa corrida para a evolução espiritual, né? Com certeza, muito bem lembrado. E já que estamos falando de corrida para a evolução espiritual, deixa eu lembrar aqui a presença da nossa querida irmã Zezé Pimenta, que já está ambientada aqui entre nós, entendeu? Ela já está brincando até com o microfone, não há problema nenhum. Parece que já tem 422 anos de rádio, desde as outras encarnações, né? Boa noite, Boa Luiz. noite, Zezé. Nem tanto. Menos. Boa noite a todos. Nossa querida família Tel, a nossa querida mãe Flávia, todos presentes, incorporados ou não. Isso aí. E que a gente tenha uma noite brilhante, de muito estudo, de muito aprendizado. E vamos que vamos. Vamos em frente. E por falar em aprendizado, falou no professor Humberto Vieira. Boa noite, meu querido professor. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio. Flavinha de casa, um grande abraço. Boa noite, amigos de casa e a família Tel, que tenhamos uma noite de bastante aprendizado. Se Deus quiser, teremos. E por falar em família Tel, não vamos nos esquecer, Luiz Gabriel, bota o parabéns para você aí, porque nós temos 2 irmãos aniversariando, é por aí? Isso aí, Luiz. O André Silva Oliveira e a Vanessa Alcântara aniversariaram no dia 24 de novembro agora. Maravilha, meu querido André. Esse é o André 2, né? Que o nosso André 1 é o André Luiz encarnado, né? Então esse é o André 2, nosso saravá fraterno para ele. A nossa querida Vanessinha, que é a irmã do Vinícius Alcântara, que está licenciada lá da nossa casa, mas com certeza na escuta do nosso programa, que Oxalá abençoe vocês, tá certo? Gente, vamos para um rápido intervalo comercial e já mais um caso no quadro Transformando, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados,
de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. E, meus queridos irmãos ouvintes, hoje no quadro Transformando, mais um caso, olha, muito curioso, gente, mas muito curioso mesmo. Estava aqui ouvindo o nosso professor Humberto Vieira falando fora do ar sobre essa situação, e ele, com certeza, o professor Humberto tem essa experiência, essa bagagem que ele vai exatamente adquirindo, né, através desse tratamento maravilhoso que é a terapia retropsíquica reconstrutiva, né? Então, o caso de hoje diz assim, olha, homem desempregado que já foi, imaginem, gente, já foi paraquedista e segurança, ele tem pesadelos com a guerra e descobre que foi um nazista. É isso mesmo, professor? Como é que é isso? É sim, Luiz. Você tem ideia, isso aconteceu, esse caso começou a ser tratado agora recentemente, dia 2 de novembro. Nesse dia nós ficamos sem a nossa sala de aula por uma questão de uma contingência. E você e a Flavinha nos ofereceu uma das salas lá do TEL para que nós aplicássemos o curso. Era um sábado de manhã. Aceitamos e fomos fazer o trabalho. E não sabíamos que nós precisaríamos muito da ajuda dos pretos velhos. Foi aí que eu entendi o porquê que a espiritualidade nos encaminhou esse dia lá para o TEL. Esse irmão, realmente, você observa que alguém que venha de uma determinada área, ele nunca foge dela. Ele já foi militar, lá atrás ele foi militar, ele descobriu isso, ele já foi paraquedista, ele não está mais na polícia, quer dizer, não é nem militar nem policial, mas entrou como segurança e agora está vivendo um momento de muito desequilíbrio. Está desempregado, tendo pesadelos, então ele nos procurou. E ele começou a participar do curso, e começou justamente naquele dia, no dia 2 de novembro, que aconteceu lá no TEL. Pois é, e aquele dia foi realmente um momento muito especial, porque nós vimos lá ao vivo, né, o trabalho do professor Humberto, né, no curso, e algo assim muito interessante. Inclusive, todas as vezes que a gente menciona aqui o curso de terapia retropsíquica, é para que esses irmãos que estão em casa nos ouvindo participem, porque é verdadeiramente esse slogan que está começando a se materializar nesse curso, né, professor? O slogan é o curso da reforma íntima. Pois é, eu vejo esse curso como uma excelente formação para umbandistas. Sem dúvida. Porque isso auxilia o umbandista a entender melhor a sua própria religião, o próprio segmento. E, ao invés de ficar na crendice, ele começa a experimentar a ciência daquilo que ele trabalha. Quando nós, dentro do curso, apresentamos a parte científica da coisa. Sem dúvida nenhuma. E a gente costuma dizer, até sem querer fugir do tema aqui do nosso irmão, nós costumamos dizer o seguinte, eu tive até um caso recentemente de um aluno do curso Umbanda Sem Fronteiras, que ele me relatou que certa vez ele recebeu uma mensagem, uma intuição, viu, Lu? É uma coisa até bem interessante, dizendo que ele teria exatamente a missão de um dia vir a dirigir uma casa espiritual de Umbanda, né? Então, ele conversando comigo, ele me perguntou exatamente o que eu achava que ele deveria fazer de uma forma geral para que, durante esse período da jornada mediúnica dele, que antecede esse momento que ele um dia viverá, o que ele deveria fazer exatamente para que ele pudesse se tornar um bom dirigente, se capacitar, né, em relação a isso. Isso é muito difícil a gente ver no nosso segmento, entendeu? Esse tipo de interesse, essa humildade, etc., né? Então eu disse o seguinte para ele, que nós não devemos só nos preocupar única e exclusivamente em nos doutrinarmos, em aprendermos a doutrina de Umbanda, que nós devemos também buscar a nossa reforma interior. E lembrei até um livro que eu já li uma ocasião, né? Quando diz que quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais, né?
Então eu recomendei nessa ocasião o curso da terapia retropsíquica reconstrutiva do professor Humberto, que na verdade ele está se tornando já para o nosso segmento como um curso da reforma íntima, né? Então ele já está matriculado, segundo eu sei, vai começar em janeiro. E agora, Lu, nesse caso específico desse nosso amigo que ficou desempregado, e que ele foi paraquedista, foi segurança, eu acho que, mais uma vez, a lei de afinidade trabalhando com isso aí, porque se ele veio a descobrir durante o curso que ele participou de guerra, que ele foi nazista, quer dizer, ele está de uma certa forma retornando para algo que esteja exatamente ligado, direto ou indiretamente, ao passado dele, para que ele pudesse resgatar alguma coisa. Como é que você vê isso, né? É assim mesmo, né? Eu acho que tudo está ligado no passado. A profissão de hoje, né? A família, o grupo de trabalho, o grupo mediúnico, né? Com certeza certo. Nós, em encarnações anteriores, tivemos algum vínculo. E na questão da questão desse rapaz, da questão do militarismo, aí eu vou falar por causa própria, Com certeza, né? Eu passei 22 anos na Marinha do Brasil e realmente toda pessoa que quando ingressa no militarismo, né, tem aquela coisa de justiça, de aquela vibração que quando a bandeira nacional é hasteada, o coração bate mais forte, acelera, é uma coisa indiscutível. E a manipulação com arma, com tudo isso, né, é um cotidiano todo. Então, existem pessoas que têm muito prazer nisso, né, na questão de lidar com arma, com tudo isso. E outras não. Eu encontrei pessoas na minha própria turma de Marinha que começavam a chorar e não queriam nem ver a arma. Mas para se formar, tinham que manusear, né? Você aprende a manusear, você tem que desmontar, você tem que montar, tem todo um processo. E pessoas que demoraram até conseguir fazer isso. Aí você começa a ver, hoje em dia, com a experiência, você vê, poxa, aquela pessoa realmente teve algum trauma, alguma coisa com armamento, alguma coisa assim, né? Então, realmente, Luiz, está tudo ligado. Está tudo ligado. E é exatamente dentro desse... Vou até pegar um gancho nesse link aí que a Luciane deixou, para lembrar que essa questão de que esse nosso irmão, que foi ser tratado lá pelo professor Humberto, esses pesadelos, isso nada mais é do que a lembrança de que ele teve exatamente algo lá atrás, onde ele não deve exatamente ter cuidado da sua vigilância, né? Ele extrapolou essa questão, ele deixou isso de lado. Isso agora está refletindo nessa vida. Agora, o meu querido irmão Bahia, como é que você vê isso? Como é que é essa questão dos pesadelos? Como é que a gente consegue se isolar, na sua opinião? Como é que a gente consegue se isolar disso, já que o fato marcante, isso perdurou durante muito tempo, principalmente quando a gente fala de nazismo, né? Que foi um período negro da história da humanidade, né, meu irmão? Sim, quando se passa a ter esse conhecimento de uma vida pregressa, né, Luiz, a pessoa tem que buscar, além dessa reforma interior, se tiver que pedir perdão, né, pelo mal que tenha sido feito no passado, né, vidas que possam ter sido tiradas, né, pedir perdão, procurar trabalhar a sua reforma interior. E com certeza, procurando trabalhar a sua parte espiritual, né? Aí eu acho que com o tempo, ele mesmo vai se libertando dessas coisas. Eu pediria um minutinho para eu dizer um caso aqui. Eu também tive um início de uma formação militar, estudei em colégio militar, fui da Marinha também. E um certo período, eu fui num centro kardecista e comecei a frequentar. E um dia, você quando termina 5 sessões, você vai para uma sessão de vidência. E então o médium chegou, olhou para mim e disse assim: o senhor é militar? Eu disse: sou, eu já estudei em colégio militar, tive uma formação militar. É porque eu vejo aqui um irmão do seu lado que é militar, desencarnado. E esse irmão
algum vínculo kármico tem com você. Você fez alguma coisa para ele porque ele não sai do seu lado, né? Então, você vai fazer o tratamento e nesse tempo que você estiver fazendo, você peça perdão a esse irmão. Bem interessante, né? E eu, sobre isso que o Alexandre Bahia está falando, Zezé, eu aqui vim imaginando, refletindo o seguinte: como você passa, no caso desse nosso irmão, né, com pesadelos, ele com certeza ele está com um transtorno, né? Como é que você consegue ter um discernimento que você precisa voltar ao teu passado e exatamente para poder se libertar você precisa pedir, como o próprio rapaz lá no Centro Kardecista falou pro Alexandre Bahia, você precisa pedir perdão lá atrás, se libertar, se vamos dizer assim, dizimar essa questão da sua vida, do seu coração, para que você possa seguir em frente, né? Como é que você vê isso, o Zezé? Bem, Luiz, primeiramente, se você não tiver uma orientação, um estudo, você nem consegue chegar até esse momento, né? De você ter aquele discernimento de que você precisa pedir perdão, se auto-perdoar primeiramente e depois pedir perdão àqueles que você tenha feito algum dia algum mal. E procurar, dentro do estudo, dentro da espiritualidade, se conscientizar de que você errou um dia, mas você está ali insistindo, tentando se reerguer através do estudo, através da perseverança, e assim continuar. E agradecer. A gratidão é muito importante. Sem dúvida. De você poder estar ali tendo essa oportunidade. Sem dúvida nenhuma. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, apesar do nosso tempo não ser grande, eu queria que o senhor me contasse exatamente, então, como é que foi essa experiência lá no Templo Estrela do Oriente, principalmente em relação a esse nosso irmão, né? Como é que foi o desfecho disso? Pois é, durante o curso, quando nós percebemos a intoxicação energética, ou seja, a quantidade de espíritos ligados a ele, eles vieram ao mesmo tempo em 4 médiuns. E todos eles eram sofredores, eram espíritos que tinham sido também nazistas na Segunda Guerra. Esse irmão estava ligado a mais um bolsão de sofrimento, só que é um bolsão de sofrimento e ódio. Ainda existiam espíritos sectários, sabe? Presos ao sentimento do nazismo. Foram ajudados os espíritos que estavam na sua sintonia, mas ele entrou num processo, ele mesmo se viu naquela posição, ainda vem com aquela desculpa, como sempre, né? Não, eu fiz o que me mandaram, não é bem assim. Né? Se teu chefe te mandar você matar alguém, você vai matar. Você pode até dar um tiro do lado, mas você não precisa ser a pessoa que vai tirar a vida do outro. Você precisa escolher. Tudo bem, o soldado precisa obedecer ordens, mas ele tem a sua parcela de culpa. E esse sentimento, essa consciência de culpa que levava ele a esse estado. Graças a Deus ele iniciou o seu tratamento, ele agora já está evoluindo. Lembrando sempre, toda vez que nós nos comprometemos, a primeira parte é o arrependimento. Quando você arrepende, você começa a se melhorar. Depois vem a expiação, é quando você sofre. Aí aquilo que o Bahia falou, quando você sofre, você pede o quê? Perdão. E você pede perdão e está sofrendo. Muito bem, aí você vem a última, que é essa fase em que esse nosso irmão vai começar a entrar agora, que é a reparação. É quando você começa a trabalhar no bem, seja através da mediunidade, seja em trabalhos sociais, seja dedicando-se ao próximo. O amor, como dizia Pedro, cobre uma multidão de pecados. É o caminho pelo qual nós conseguimos nos levantar dos abismos pelos quais caímos por nossa própria culpa. Com certeza absoluta. E essas colocações que o professor Humberto Vieira nos traz hoje, e tudo aquilo que nós falamos aqui hoje neste quadro Transformando, indiscutivelmente nos traz uma reflexão em relação ao papel
de uma casa de umbanda como o Templo Estrela do Oriente, no auxílio a um trabalho, a um brilhante trabalho que o professor Humberto Vieira desempenha. Obviamente ele é apenas um canal, como nós somos, né? Porque ele também está sendo intuído pela alta espiritualidade. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: nós não podemos de forma nenhuma deixar que um trabalho como esse, em razão de vamos dizer assim, de um contratempo, como aconteceu na ocasião, que um trabalho desse possa ter qualquer risco de se perder. Então, obviamente, o Templo Estrela do Oriente estará, sim, de portas abertas para que o trabalho do professor Humberto tenha continuidade, porque ele já tem, esse trabalho já tem alcançado grandes frutos, eu não tenho a menor dúvida disso. Estamos, então, terminando mais um quadro Transformando. Nós vamos rapidamente a um spot comercial e já estamos de volta com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Caô, meu pai, saravá, grande força do Orixá da Justiça. Queridos irmãos, estão abertas as inscrições para a 12ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, hein? Não esqueçam, com início no próximo dia 6 de fevereiro de 2014, porém com vagas limitadas. Faça já a sua inscrição. A doutrina na religião dos orixás, a evangelização na Umbanda, esse curso que também é terapêutico, né? Ele tem a duração de 5 meses, sendo ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, e pela nossa mãe Flávia Barros, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras, início em 6 de fevereiro de 2014, vagas limitadas. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou no site, anote aí, www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Lu, hoje é dia 30 de novembro, quer dizer que depois de amanhã, segunda-feira, teremos uma grande gira de consulta com os nossos guardiões, Lu. Isso mesmo, Luiz. Agora, dia 2 de dezembro, às 20 horas, sessão de consulta com os Exus e Pombagiras, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. Meu querido professor Humberto Vieira, hoje já é dia 30 de novembro, está chegando a hora aí de mais uma turma do curso da Reforma Íntima. Exatamente, não vamos deixar de participar dessa vez. Esse curso vai acontecer às quintas-feiras, de 19 às 21 horas. É um curso à noite, na Tijuca, com início no dia 9 de janeiro.
curso da terapia retropsíquica reconstrutiva, a regressão de memória no tratamento dos transtornos mentais e físicos. Informações no telefone 4107-7295, 4107-7295 e pelo e-mail humberto.terapeuta@gmail.com. Maravilha, maravilha. Bom, hoje é dia 30 de novembro e no sábado que vem, no próximo sábado, dia 7 de dezembro, queridos irmãos ouvintes, prestem atenção num recado que o nosso irmão Alexandre Bahia vai trazer, essa palestra maravilhosa que o professor Humberto Vieira vai fazer lá no Templo Estrela do Oriente. Conta para nós, Bahia. Isso, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Doenças ou Doentes. Serão abordados os seguintes tópicos: a origem das doenças e os mecanismos de cura, as doenças físicas e karmáticas, a acumulação e a eliminação de energias tóxicas espirituais, a causa comportamental de patologias, a visão científica do desabrochar dos distúrbios, a filosofia quântica dos pensamentos, a sensibilização e as emoções que curam. O palestrante é o professor e terapeuta holístico Humberto Vieira. Palestra será realizada no dia 7/12/2013, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações: 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Lembrando aos irmãos que depois teremos às 18 horas a nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Maravilha, quer dizer, a palestra vai falar sobre doenças e depois da palestra teremos os nossos terapeutas do espaço, os nossos médicos espirituais, exatamente nos ajudando para que nós um dia possamos ficar curados disso tudo, não é isso, meu irmão? Isso. Muito bem. Minha querida irmã Luciene Oliveira, conta para nós essa gira de praia, que isso vai ser um babado forte, hein? Do Templo Estrela do Oriente. Conta para nós. Vai bombar, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a sua gira de praia, a última sessão do ano de 2013. Será dia 28 de dezembro, sábado, às 15 horas, nas areias da praia da Barra da Tijuca, entre o posto 8 e a Avenida Ayrton Senna, quando teremos casamento na Umbanda, homenagem ao Mulu, entrega do barco de Iemanjá, gira com os Exus e Pombagiras. Vamos agradecer o ano de 2013 ao Astral Superior e pedir forças para 2014. Com certeza absoluta estaremos todos lá na nossa gira de praia. E já que estamos falando já em 2014, né, que hoje é dia 30 de novembro, o ano praticamente acabou, né? A nossa querida Zezé Pimenta vai falar para nós sobre o recesso do Templo Estrela do Oriente, que é tão necessário, não é isso, Zezé? Pois é, Luiz, estamos chegando, está pertinho, né? O momento está aí. E o Templo Estrela do Oriente comunica a todos que estaremos em recesso para obras a partir do dia 10 de dezembro de 2013, retornando normalmente com nossas atividades no dia 13 de janeiro, com a primeira gira de 2014, na vibração dos nossos guardiões Exus e Pombagiras. Lembrando que a nossa programação aqui, na Rádio Metropolitana, permanecerá inalterada. E, como estamos já quase no primeiro dia do nosso mês, que nosso Pai Oxalá possa estar na vibração de todos os corações, desejando um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, e que nosso Pai Xangô e nossa Mãe Ansã, orixás regentes de 2014, nos permitam muita força e equilíbrio no novo ano que vai se iniciar. Saravá Umbanda! Que assim seja, Saravá Umbanda, minha querida irmã Zezé Pimenta. E como na segunda-feira, depois de amanhã, nós teremos uma grande gira de consulta com os nossos Exus e Pombagiras, nada mais justo do que trazermos a música do Exu de frente da nossa casa, o nosso querido Tranca-Rua das Almas, dono do meu caminho. Dono do meu caminho, segura Marcelo Vará. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite, Tranca-Rua que chega aqui. Quando o sol aqui não
almas brilhar. Pois é, e segunda-feira, se Deus quiser, tranca a Rua das Almas e todos os Exus e Pombagiras estarão presentes lá no Templo Estrela do Oriente às 8 horas da noite, com uma grande gira de consulta com os nossos guardiões Exus e Pombagiras. Estão todos convidados. Nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já a gente retorna com a segunda parte do programa Umbanda Sem Fronteiras no quadro Saravá Umbanda. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Nas viagens a lazer ou em negócios, a sua melhor opção é a Elis Tour, agência de viagens e turismo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, locação de automóveis, cruzeiros, câmbio de moedas estrangeiras, apartamentos por temporada e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. E quem vai te atender sou eu, Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040, 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Agora vamos embora.
Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, gira! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Com certeza ela virá na banda trabalhar depois de amanhã, segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente. Vai estar lá a pombagira cigana, todas as pombagiras, todas as Marias, não é verdade? Todas as mulambos, todos os tranca-ruas, todos os Exus estarão lá exatamente para nos orientarem na nossa jornada, não é isso, gente? Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Eu queria pedir exatamente para que você nos ajudasse a fazer o programa, nos mande perguntas, sugestões, através do endereço eletrônico programa@umbandasemfronteiras.com, tá? E não esqueça que você pode ouvir o nosso programa não só pelo site da emissora, ao vivo, quando ele for para o ar, através do www.metropolitana1090.com.br, como também pode ouvir os programas passados no site da nossa instituição, que é o www.temploestreladooriente.com. E no quadro Saravá Umbanda, a minha querida irmã Luciene Oliveira vai nos contar qual é a primeira pergunta de hoje, Lu. A primeira pergunta é do Haroldo Fonseca, Luiz. Ele pergunta, gostaria de mais informações sobre o Exu Marabô. Meu querido irmão Haroldo, o nosso Saravá fraterno. Meu irmão, vou te ser sincero, essa é uma das perguntas que a gente mais recebe dos irmãos de uma forma geral, né? Gostaria que falasse sobre a entidade tal, gostaria que falasse sobre o cigano tal, gostaria que falasse sobre a ibejada tal. Vamos lá, na sua obra Pluralidade dos Mundos Habitados, Camille Flammarion nos traz uma informação que ela é precisa em relação a isso. Uma falange de espíritos, ela é formada por cerca de 400 mil entidades atuando dentro de um desdobramento. Então vamos imaginar a falange da entidade que você menciona aí, que é a falange do Exu Marabô, uma das grandes entidades da nossa Umbanda, né? Vamos imaginar como é que a coisa funciona. Você tem uma vibração suprema, que é Zambi, nosso Pai Maior. Essa energia ela se desdobra através dos orixás que nós conhecemos, continua o desdobramento através das falanges que nós também conhecemos dentro da Umbanda, com as quais nós estamos acostumados a lidar no dia a dia de terreiro. E aí o que acontece? Quando você tem, por exemplo, um dia de uma gira de Exu, você tem, é como se a gente fizesse numa analogia, como se tivesse um transformador. Sabe aquele transformador de energia que você tem próximo à sua casa, não é isso? Esse transformador, ele recebe uma denominação do guia-chefe, que no caso seria a falange com a qual o médium vai trabalhar dentro do terreiro de Umbanda, no caso do seu Marabô. Esse falangeiro, ele atua, como o próprio Camille Flammarion fala, ele atua em quê? São 400 mil espíritos atuando o quê? Em multiplicidade. Se é assim, você tem num terreiro A o Exu Marabô trabalhando, no terreiro B o outro Exu Marabô, no terreiro C, no D, no E, no F e por aí vai. Você tem várias entidades com o mesmo nome. Então, se você tem várias entidades que, embora pertençam a uma falange, trabalhando com o mesmo nome, cada uma delas, independente de se autodenominarem Marabô, cada uma delas tem uma característica, tem o seu estereótipo diferente, tá certo? Então, cada uma delas tem uma forma de trabalhar, tem uma vibração originária, uma pode ser de calunga, outra pode ser de encruzilhada, e por aí vai. Então, para mim, é muito difícil dizer como trabalha o Exu Marabô, porque dentro da sua falange existem 400 mil espíritos, meu irmão, entendeu? Por isso é que quando chega esse tipo de pergunta, nós não temos condição exatamente de dizer como a entidade trabalha.
Porque eu posso ser aparelho do Marabô e trabalhar de uma forma, a entidade com a qual eu trabalho, você sendo aparelho do seu Marabô, embora com a mesma denominação, são entidades diferentes, mas que pertencem a uma mesma falange. Tá certo? Fique com Deus. Vamos a mais uma pergunta, Lu? Sim, o Celso agora ele pergunta: o médium estar manifestado como uma entidade, é correto permanecer calçado? Meu querido irmão Celso, o nosso saravá fraterno. Meu irmão, veja bem, isso naturalmente, além de ser a nossa visão doutrinária, isso é também um conceito até da física, não é verdade? A energia, quando ela penetra, ela vem, na nossa visão doutrinária, ela vem pelo nosso chácara coronário no alto da cabeça, tá certo? Ela se instala no chácara frontal e na glândula pineal, e depois ela se aloja para o trabalho espiritual no chácara umbilical, onde ali é formado exatamente o ectoplasma, que é o principal combustível do trabalho espiritual, não é isso? Então, o que acontece? A partir dali, essa energia, ela precisa ser liberada, ou seja, ela precisa retornar para a Terra, e ela retorna para a Terra através de duas ferramentas, dois canais, que são as antenas superiores, que são as nossas mãos, e as nossas antenas inferiores, que são os pés, retornando então para a Terra. Se você trabalha calçado, o calçado normalmente ele é de borracha, e a borracha é um isolante, meu irmão. Então, se você trabalhar calçado, o que vai acontecer? Você vai condensar essas energias vão ficar presas ao seu organismo, né? Com certeza absoluta, trazendo algum tipo de descompensação. Com certeza você vai ter aí algum problema que vai, inclusive, refletir no seu orgânico, tá certo? Então é por isso que Umbanda é Umbanda pé no chão. Nós precisamos exatamente devolver essa energia que veio originalmente da Terra, ela tem que retornar também para o elemento Terra, tá certo? Ainda dá tempo demais, são 11 minutinhos, ainda dá tempo para mais uma perguntinha curtinha. Sim, a Débora. Débora. Isso. Diga. Tenho muitas dúvidas e preocupações sobre minha mediunidade. Meus guias viram sendo a cabocla e herê, e não sou de nenhuma casa. Só que depois da desincorporação, eu lembro de tudo. Isso me preocupa muito. O que o senhor me aconselha? Bom, antes de mais nada, se você está dizendo que eu não sou de nenhuma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir a uma casa religiosa para você ter as orientações. Você vai ter que estudar primeiro para saber como é que isso se processa, como é que isso funciona, entendeu? E em seguida, né, aí sim, que primeiro vem o estudo para depois vir a manifestação, né? Então você precisa, com certeza absoluta, do estudo. E com relação à manifestação, a gente precisa desse estudo para que a gente possa dosá-la. E quando a gente não dosa, a gente corre o risco de sair de uma manifestação de uma alta espiritualidade para entrar num processo obsessivo. Tá certo, minha irmã? Então, fique com Deus. E ainda tem mais uma pergunta curtinha aí, minha querida irmã Luciene? Tem sim, Luiz. A pergunta é da Cláudia. Oxum, Opará ou Apará é cultuada na Umbanda ou somente no Candomblé? Querida, como é o nome dela? Cláudia. Querida irmã Cláudia, o nosso saravá fraterno. Veja bem, Cláudia, a Oxum Apará, ela é também cultuada em alguns terreiros de Umbanda. Por quê? Porque nós temos várias escolas umbandistas. Por exemplo, no Templo Estrela do Oriente, essa vibração está sincretizada com Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, né? No Templo Estrela do Oriente, não. A gente cultua apenas com Nossa Senhora da Conceição em 8 de dezembro. Mas existem escolas umbandistas que realmente elas cultuam dessa forma no dia 12 de outubro. Essa denominação, ela, segundo a lenda, ela é trazida exatamente das nações africanas, onde nós tínhamos ali determinadas tribos que colocavam na vibração do orixá aquela denominação da própria tribo. Então isso é uma coisa bem constante dentro dos nossos cultos afro, né? Eles trazerem a denominação da tribo e atrelarem isso ao nome do orixá, a vibração do orixá.
Nesse caso, exclusivamente no Templo Estrela do Oriente, não. Como eu falei, nós só trazemos a vibração de Oxum no dia 8 de dezembro, que, aliás, na próxima semana, no próximo programa, nós já estaremos falando alguma coisa, que estaremos na véspera, inclusive, do dia da Oxum. Tá certo, minha querida irmã? Fique com Deus. Maravilha. Então, estamos aqui terminando o quadro Saravá Umbanda. Como nós temos depois de amanhã uma grande gira de consulta com os Exus e Pombagiras, vamos nesse momento a uma singela homenagem ao Exu de frente do Templo Estrela do Oriente, seu Tranca-Rua das Almas. Lá o Exu. Passei muitos anos sem respostas para os meus questionamentos. Alguns fatos não se realizaram, talvez pelo fator merecimento. Porém, com sua presença consegui sair de muitos problemas. Situações que no meu imaginário não teriam ocorrido se você, meu grande companheiro, não quisesse me mostrar o outro lado da moeda. Com a força e a luz que nosso Pai Oxalá lhe deu, desvenda os mistérios. Com a caridade, evolui. Eu não estaria onde estou sem ter conhecido o Senhor, essa energia positiva, muitas vezes mal interpretada por muitos que, longe de conhecê-lo, juntamente com seus irmãos e irmãs de falange, Exus e Pombagiras, são verdadeiramente entidades em evolução, sempre perto de nós, ajudando e orientando para seguirmos sempre o caminho do bem, do amor e da paz. Aqui vai minha humilde homenagem para meu amigo de fé. Que nosso Pai Oxalá possa dar sempre ao Senhor e a todos os Exus e Pombagiras muita luz para que possam continuar trilhando uma caminhada evolutiva. Salve a força e a luz de seu Tranca-Ruas das Almas. Laroixo!
Pois é, e depois dessa singela homenagem que fizemos então a seu Tranca-Rua das Almas, nada mais justo que trazermos aí esta maravilhosa música sagrada que nos remete à vibração de Ogum, na verdade, o grande general de Umbanda, o grande soldado da paz, né, o senhor das estradas, dos caminhos, né, aquele que nos ajuda a vencer o nosso dragão interior, que é o nosso ego, né? Esse é o grande X da questão, não é, o professor Humberto? Certamente. Como é que a gente consegue controlar o nosso ego, professor Humberto, do alto da sua experiência? Ô amigo, com muito estudo e trabalho, quando a gente vê as consequências do ego, aonde ele nos leva, e você só consegue isso estudando, é que você começa a fazer a sua reforma íntima. É isso. O único meio é a reforma íntima. Com certeza absoluta. Meu querido irmão Alexandre Bahia, aquele seu boa noite especial para todos os nossos ouvintes. Boa noite, Luiz. Boa noite para nossa querida mãe Flávia. Boa noite para os irmãos da mesa. Boa noite para nossa família Tel, queridos ouvintes. Meu abraço fraterno e pedindo que nosso Pai Oxalá e a nossa querida mãe Jurema abençoe a todos. É verdade, Pai Oxalá, que inclusive a partir de amanhã já estamos entrando no mês dele, que é o mês de dezembro, não é verdade? Mês do nascimento de Cristo, e com certeza iremos fazer até um programa especial aqui às vésperas do Natal, com certeza absoluta, na grande vibração de nosso Pai Oxalá. Por falar em grande vibração, deixa eu chamar aqui essa nossa irmã, que é a responsável pelo nosso banquete espiritual, minha querida irmã Luciene Oliveira. O seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos aqui presentes, amada família Tel. Um beijo no coração da nossa mãe Flávia. E que nós possamos ter uma noite de tranquilidade, de paz, de serenidade, e que amanhã possamos acordar bem melhor para mais uma jornada. Sem dúvida nenhuma, e olha, já reabastecidos, na verdade, já intuídos. Minha querida irmã Zezé Pimenta, o nome da Zezé é bem sugestivo, né? Pimenta, né, gente? Pimenta, que é um elemento que não é brincadeira não, hein? É um babado forte dentro da Umbanda, hein? Minha querida irmã Zezé Pimenta, fala para nós aí o seu boa noite. Boa noite a todos, boa noite a nossa querida mãe Flávia, a todos os irmãos aqui presentes, a todos os nossos ouvintes, a nossa querida família Tel, que a gente possa, com esses ensinamentos de hoje, um caminho mais firme, colocar a nossa consciência em cada palavra, em cada momento, em cada pensamento, e que a gente possa então ter uma noite tranquila e dormir em paz com as vibrações de nosso Pai Maior. Que assim seja. Querido irmão professor Humberto Vieira, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio. A Flavinha lá de casa, uma boa noite. Aos amigos de casa e da família Tel, que tenhamos uma boa noite tranquila e com muita paz. Com certeza. E lembrando sempre, né? Isso. Que somos herdeiros de nós mesmos. É isso aí, não pode esquecer essa frase marcante, né? Para isso ficar bem firme nas nossas mentes. Bem, obviamente, mais uma vez um grande beijo para minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros. Daqui mais alguns programas ela já vai estar aqui conosco, ela já está assim novinha em folha, entendeu? Vendendo saúde graças ao bom Deus. E nós queríamos lembrar a vocês que depois de amanhã, dia 2 de dezembro, nós estaremos então com a nossa gira de consulta com os Exus e Pombagiras, a grande força dos nossos compadres e comadres lá no Templo Estrela do Oriente, segunda-feira, 8 horas da noite. É a última gira do ano na vibração de Exus, hein, gente? Esse dia aí o Tel vai bombar, não tem a menor dúvida disso. Então, que estejam todos presentes. Um forte abraço para você, meu irmão e minha irmã que nos ouvem. Até o próximo sábado, aqui nas ondas da Rádio Metropolitana, às 9 da noite, com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus.